ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Saúdos a todos os ouvintes com a santa paz do Senhor Jesus. Raio nação, como vocês estão? Espero que estejam bem para a glória de Deus. Eu quero deixar apenas um versículo para a meditação de vocês, que se encontra no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. Apocalipse, que significa revelação, aquilo que é revelado, aquilo que é descoberto, aquilo que é mostrado, né? Aquilo que estava escondido aos olhos dos homens e foi revelado aos homens, de Deus, por Deus, para os homens, através do apóstolo São João na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo de número 20. Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 15, diz assim: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, eu venho aqui para dizer uma coisa bem crucial. A porta ainda é estreita. Jesus disse naquela época para os judeus: a porta é estreita e apertado é o caminho que leva ao céu, e poucos hão de entrar por ela. E larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à condenação, e muitos hão de entrar por ela. Jesus disse isso há mais de 2000 anos. Jesus disse isso já faz muito tempo, vários séculos, 2 milênios. E eu quero te dizer que a porta ainda é estreita. A porta, ela não alargueceu. A porta continua estreita. A porta é estreita ainda. Ela não alargueceu, ela continua estreita. A porta ainda é estreita. Por que a porta ainda é estreita? Porque a porta não alargueceu. Qual o motivo da porta não ter alarguecido? Por qual o motivo da porta não ter ficado mais larga? Por qual o motivo da porta não ter, do caminho não ter sido amplificado? Por que a porta ainda é estreita e o caminho é estreito? Por que a porta não deu uma alarguecida, não deu uma elasticiada? Por que o caminho não deu uma esplanada, uma alargada no caminho? Porque a porta é Jesus. Jesus disse: eu sou a porta. Jesus Cristo é a porta. Por isso que a porta ainda é estreita. E Jesus Cristo disse mais: eu, o Senhor, não mudo. Jesus disse: eu, Senhor, não mudo. A Bíblia diz que Jesus, ele foi o mesmo no passado. Ele é o mesmo ontem, no dia de ontem, no dia de hoje e no dia de amanhã. Ele é o mesmo. O que ele foi ontem, ele é hoje e será amanhã. O que Jesus foi ontem, ele é hoje e será amanhã. Ele não muda. Ele não altera. Ele não faz mudanças. Porque ele não é filho do homem para mentir, nem porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Não está lá no livro de Números. Isso foi antes do verbo se encarnar, mas ele não muda, ele não mentiu, ele não mente. Jesus é a porta ainda é estreita, um caminho estreito, porque Jesus é a porta. Jesus é o caminho, Jesus é a porta que leva para até Deus. Ah, mas espera, todos os caminhos não levam até Deus?
Se você considerar que Jesus é Deus, todos os caminhos levarão até Deus, porque Jesus é Deus. Só que o único caminho que levará até o Pai é Jesus. Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Todos os caminhos levam até Jesus. Só que todos os caminhos que levam até Jesus, esse Jesus irá condenar e lançar no lago de fogo, porque aquele que não for encontrado o nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Aquele que não tem nome escrito no livro da vida é aquele que não entrou pela porta estreita, que não trilha o caminho estreito. Aquele que entra pela porta larga e anda no caminho largo, não tem o nome escrito no livro da vida. E estes não herdarão o reino de Deus. Esses não herdarão a terra, esses não herdarão a vida, mas infelizmente herdarão a morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Jesus é a vida. Entenda uma coisa, ele está sendo, pode parecer que ele está sendo radical, mas entenda uma coisa, o peixe não pode viver fora d'água. Se o peixe viver fora d'água, ele morre. Quanto mais tempo o peixe passar fora d'água, ele morre, porque a essência dele é dentro da água. Biologicamente ele morre. O ser humano foi criado biologicamente para estar em Deus, para estar entronizado em Deus, para estar entronizado com Deus. O ser humano foi criado biologicamente para se parecer com Deus em tudo. Mas o pecado nos afasta de Deus. Mas Jesus Cristo nos aproxima de Deus. Aquele que não tem o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Jesus é o caminho, Jesus a porta ainda é estreita, a porta ainda é apertada. O caminho ainda é apertado, o caminho é estreito, não alargueceu, não elasticiou, porque Jesus Cristo é a porta. E ele não muda. Jesus não muda princípios por ninguém. Jesus não altera princípios por ninguém. Os princípios que Jesus tinha na época que ele esteve aqui com os judeus é os mesmos princípios que ele tem com Jesus, com Deus lá em cima no céu, e é os mesmos princípios que ele terá amanhã. Os mesmos princípios que Jesus tinha há mais de 2000 anos, ele tem hoje e terá eternamente, porque ele não muda. Jesus está no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. Deus está no passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Como entende? Não entende, só adora, só glorifica, só magnifica esse homem, esse ser tão glorioso, o verbo encarnado. Só tem que glorificar, é só exaltar, porque não tem como entender. Ele é o Pai da eternidade, ele criou a eternidade. Como entender um ser que cria a própria eternidade? Como que entender um ser que cria o seu próprio corpo dentro do ventre de uma virgem? Como entender um ser que já morto se ressuscita depois de 2 dias? Jesus não ressuscitou depois de 3 dias, ele ressuscitou ao 3º dia. Porque se Jesus tivesse ressuscitado depois de 3 dias, ele teria ressuscitado numa segunda. E ele ressuscitou no domingo. Domingo de manhã, no fim do sabate. Jesus ressuscitou ao 3º dia. Como entender um ser desta magnitude? Que é grande, mas é pequeno. Que é o verbo encarnado, que esteve na criação com o Pai, que esteve com os homens na terra, e que está dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Como entender, como compreender? Não entende, não compreende, só glorifica, só exalta, ele é soberano. Nem se nós usássemos o nosso cérebro 100%, nem se nós tivéssemos a capacidade de 100% do nosso cérebro, nós poderíamos sondar 1% de Deus, jamais. Mesmo se tivéssemos 100% do nosso cérebro, jamais poderíamos sondar nem sequer 1% de Deus. Não teria como. É impossível. A gente jamais conheceria Deus se ele não se mostrasse. Se Deus não permitisse que a gente o conhecesse, jamais conheceríamos Deus. A gente jamais conheceria Jesus Cristo se ele não tivesse revelado. A gente só sabe sobre Deus porque ele decidiu se revelar para nós. A gente só sabe sobre Jesus porque ele decidiu se mostrar para nós.
Porque se ele não se mostra para nós, porque se ele não se revela para nós, jamais saberíamos que existe um Deus. Jamais saberíamos das suas bondades, das suas misericórdias, das suas benevolências e da sua ira e do seu fogo consumidor. Porque Jesus é misericórdia sim, mas ele é fogo consumidor também, porque a misericórdia está na cruz e o fogo consumidor está no arrebatamento, onde a igreja será tirada da terra e a terra sofrerá grande angústia. Aquele que não for achado o nome escrito no livro da vida será lançado no lago. A porta ainda é estreita, o caminho ainda é apertado. Não dá para eu alarguecer o caminho, não dá para eu alarguecer a porta, porque o caminho e a porta é Jesus. Se você está num caminho largo, você não está em Jesus. Se você está numa porta larga, você não está em Jesus e está caminhando para o inferno. Porque para o céu, para o reino de Deus, só Jesus pode salvar. Por que só Jesus? Porque não foi dado nenhum outro nome diante de Deus pelos homens. Deus não deu nenhum outro nome. Não existe outro nome dado por Deus. Não existe outro nome dado pelos céus, a não ser Jesus Cristo. Deus deu um nome para a humanidade ser salva. A humanidade queria tanto nome. A humanidade procura Buda, a humanidade procura Maomé, a humanidade procura Maria, a humanidade procura o Papa, a humanidade procura Dagon, Abaddon, a humanidade procura ídolos de pedra, ídolos de madeira, ídolos de gesso. A humanidade procura vários nomes, procura vários nomes, procura várias identidades, procura vários senhores, procura vários deuses para adorar e idolatrar. A humanidade procura várias pessoas, várias formas, para se adorar, para se glorificar, para se exaltar, para buscar a salvação. E as pessoas procuram formas e nomes. E de tantas a humanidade procurar formas e nomes, Deus deu uma forma, Deus deu um nome. A forma é humana. Um homem saiu de uma virgem. E o nome, Jesus, o Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, o Pai da eternidade, o Rei da glória que foi chegado lá no céu. Se não me engano, Salmos de número 24. O Rei da glória. Abre portões para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? É Ele, Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele é o único caminho, Ele é a única salvação, Ele é a única libertação. Não adianta eu querer ir para Santos e pegar o caminho que vai para o Paraná. Porque se eu quero ir para Santos, eu tenho que pegar o caminho que vai para Santos. Porque se eu pegar o caminho que vai para o Paraná, eu não vou chegar em Santos, eu vou chegar no Paraná e não vou atingir o meu objetivo. Se você quer ir para o céu, se você quer ter a vida eterna, você tem que pegar o caminho do céu, o caminho da vida eterna. E o caminho do céu e o caminho da vida eterna é Jesus. Se você não pega o caminho da vida eterna, você vai para o caminho da morte eterna. Não adianta eu querer ir para o céu e trilhar no caminho da morte, do inferno. Ou eu trilho o caminho do céu para ir para o céu, ou vou para o inferno. Porque estou trilhando o caminho do inferno. Não existe outro caminho, não existe o terceiro caminho. Se eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu tenho que pegar o caminho do Rio de Janeiro, porque se eu pegar o caminho de São Paulo, eu vou parar em São Paulo. Não adianta eu querer ir para o Rio de Janeiro trilhando o caminho de São Paulo, porque eu não vou chegar no Rio de Janeiro, eu vou chegar em São Paulo. Se eu quero ir para o céu, eu tenho que trilhar o caminho do céu, não o caminho que eu entendo que é. Eu acho que o caminho pro Rio de Janeiro é aqui, né? Vamos seguir esse caminho aqui. Ó, a placa tá dizendo que é para lá o Rio de Janeiro, mas vamos seguir por aqui. Aqui tá dizendo que vai para São Paulo, né? Não, mas vai que a gente chega no Rio de Janeiro indo por aqui, né? Não é assim. Você tem que tomar o caminho que vai pro Rio de Janeiro se quiser realmente ir pro Rio de Janeiro.
Da mesma forma, você não chega no céu se não trilhar o caminho do céu. Existem várias pessoas, vários homens e mulheres dizendo: o caminho do céu é Jesus, a porta para o céu é Jesus. Não adianta você querer ir para o céu se não entrar pela porta estreita e o caminho estreito que é Jesus. Porque se você entrar no caminho largo, a porta larga, você vai para o inferno. Não existe um terceiro caminho. Porque se eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu tenho que ir para o Rio de Janeiro. Eu tenho que trilhar o caminho do Rio de Janeiro. Porque se eu trilhar o caminho de São Paulo, eu estou vendo chegar lá. Então, se eu penso, eu quero ir para o Rio de Janeiro, mas não quero pegar o caminho do Rio de Janeiro e não posso ir para lá porque lá é o caminho de São Paulo. Vou trilhar um terceiro caminho. Não existe. Você vai chegar no beco sem saída. Você vai chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar nem no Rio, nem em São Paulo, mas você vai chegar em lugar nenhum. E o lugar nenhum é um inferno. Não existe um terceiro caminho, não existe reencarnação, não existe purgatório. Isso é que os homens criaram, porque não querem trilhar o caminho da verdade. Os homens criaram uma terceira opção, reencarnação, criaram uma terceira opção, purgatório, porque eles querem trilhar o caminho largo, eles querem entrar pela porta larga, mas não querem ir para o inferno, não querem ser condenados pelas suas atitudes, não querem ser condenados pelas suas obras. Então eles andam segundo as suas obras, segundo os seus entendimentos, mas não querem ser condenados por isso, ainda querem chegar no céu. Entenda, no céu só chega quem anda no caminho estreito, quem entra pela porta estreita. Não pessoas que andam segundo os seus entendimentos, segundo as suas intenções, porque quem anda segundo os seus entendimentos, segundo as suas intenções, está fora do plano. Porque anda como quer, eu faço o que eu quero na minha vida. Entenda numa coisa: ou você é servo de Deus, ou você é servo do pecado. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do pecado, não tem como escapar. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Ou é escravo de um, ou é escravo de outro. Ou você é servo de Deus e vai para o céu, ou você é escravo do pecado e vai para o inferno. Se não quer ir para o inferno, deixa de ser escravo do diabo. Deixa de ser escravo do pecado. E vem servir o Rei da Glória, que vai te dar vida eterna, que teve misericórdia de você e que se fez homem para morrer na cruz por você, para que você tenha o nome escrito no livro da vida, para que possa entrar na cidade pelas portas. O caminho é Jesus. A porta é Jesus. Não existe um terceiro caminho. Ou é A ou é B. Ou é esquerda ou é direita. Não tem uma terceira opção. Deus não deixou uma terceira opção. Ele só deixou duas opções. Eu e você só tínhamos uma opção. Uma: inferno, condenação, ira de Deus. Eu e você só tínhamos uma. E Deus, pela sua misericórdia, se fez carne como homem e morreu na cruz do Calvário para nos dar uma segunda opção. A segunda opção: Jesus Cristo, misericórdia, redenção, salvação, libertação, para entrar no reino da glória. Não existe uma terceira opção. Nós só tínhamos uma: inferno e condenação. Agora temos uma segunda opção, nós podemos escolher se nós vamos para o inferno ou se vamos para o céu. Quer ir para o inferno, viva como você quer, entra pela porta larga, ande no caminho largo, faz o que você quer, pinte e borde, mas depois não reclama quando estiver queimando no inferno, ardendo no lago de fogo, atormentado por demônios. Porque oportunidade de redenção você tem. Oportunidade de se render a Deus você tem. Oportunidade de reivindicação você tem. Você pode se tornar filho de Deus, co-herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Você pode se tornar irmão de Jesus por adoção, pelo bem que ele fez por nós na cruz. Deus nos deu uma segunda opção, e essa segunda opção se chama Jesus Cristo. Nem católicos, nem assembleianos, nem cristãos, nem muçulmanos, nem judeus herdarão o reino de Deus, encontrarão a Deus, encontrarão a Jesus, se não tiverem no caminho certo. Nem católicos, nem cristãos,
nem judeus, nem muçulmanos, nem religião alguma, nem etnia alguma chegará até Deus, a não for ser por intermédio de Jesus. Ninguém chegará na eternidade de vida, de paz, de alegria, se não for Jesus Cristo. Pelo contrário, sem Jesus, sua eternidade vai ser de dor, agonia. Se você já não aguenta as dores, a agonia da vida, tá dizendo que estou cansado de viver, estou cansado da minha vida, só tribulação, só afronta, só agonia, só tristeza, eu estou cansado. Você vai ter algo pior, porque aqui é passageiro, mas no inferno será eterno. E é pior ainda. Quer vitória? Quer milagre? Quer bênção? Quer paz eterna, para sempre, duradoura? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não há outro caminho. Não há outra escapatória. Não tem como. Não tem como. E aquele que não foi achado o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. O único que pode escrever o seu nome no livro da vida é Jesus. Por que Jesus Cristo é o único que pode escrever meu nome no livro da vida? Porque ele disse que ele é a vida. E se ele é a vida, ele é o único que pode dar a vida. Se ele é a vida, ele é o único que pode ressuscitar. Não somente o corpo físico, mas a alma e o espírito. Porque eu estava morto em ofensa de pecado. Bebia, fumava, já se drogava, ia em casa de prostituição. Não faço mais nada disso. Estou liberto disso tudo. Porque eu estava morto em ofensa de pecado, mas agora estou vivo em Jesus Cristo. Porque Ele me deu a vida. Ele me trouxe de volta a viver. Posso me entristecer, posso chorar, posso me agonizar, porque no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Jesus disse isso. Tem de bom ânimo, eu venci. Se alegrem, eu venci. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada, ninguém. A não ser você mesmo. Você é o único que pode separar o amor de Deus que está em Cristo para você. Porque você é o único que pode tomar a decisão de se afastar de Deus e de Jesus por conta própria. Mas você também é aquele que tem a decisão de voltar para Deus, voltar para Jesus. E assim, Ele estará de braços abertos, te esperando. Ele não morreu de braços fechados. Ele não morreu de braços cruzados. Morreu de braços abertos. Esperando você vir até Ele para Ele te dar um abraço. Jesus quer te dar um abraço. Ele quer te dar um abraço e escrever o seu nome no livro da vida, para que você não seja lançado no lago de fogo e pereça eternamente. A porta ainda estreita, o caminho ainda estreito, porque o caminho ainda é Jesus. A porta ainda é Jesus. O caminho sempre será Jesus. A porta sempre será Jesus. E a porta sempre será estreita. O caminho sempre será estreito, porque é Jesus. E Jesus não muda. Jesus não altera os seus princípios. Jesus não muda seu caráter. Jesus não muda seu próprio caráter por causa das outras pessoas. Jesus não mudou o seu caráter e os seus princípios quando estava aqui na terra. E não vai ser agora que está diante de Deus que ele vai mudar o caráter dele e os princípios dele por sua causa. Quer apostar? Jesus falou uma palavra dura. Uma multidão se levantou e começou a dar as costas para Jesus e ir embora. Pedro se levantou e disse: Jesus, pega leve na pregação. Jesus, pega mais leve. Jesus, maneira aí, o senhor está sendo um pouco duro. Jesus olhou para Pedro e falou: quer ir também? Pode ir. Quer ir também? Vaza. Quer ir aí? Quer ir com eles? Se manda. Tá fazendo o que aqui? Quer ir com eles? Pode ir, tchau.
E Pedro, não, Jesus, eu não vou. Para onde eu irei se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Só Jesus tem palavra de vida eterna. Às vezes é dura, mas é o amor. Quem nunca tomou um beliscão de amor? Quem nunca tomou uma chamada de atenção de amor? É ruim? É. Mas é compaixão de Deus para você. Porque é melhor às vezes tomar um beliscão de Deus do que ser espetado no inferno ou na eternidade. É melhor às vezes tomar um puxão de orelha de Deus do que ter os demônios te enchendo o saco na eternidade, te perturbando, te aterrorizando, te rasgando ao meio. A eternidade não é brincadeira. A vida que nós temos aqui é um ensaio para aquilo que vem depois. A vida que nós temos aqui é um ensaio para aquilo que vem depois. Ensaio para quê? Se nós vivemos de acordo com a bondade e a misericórdia de Deus, teremos a bondade e a misericórdia de Deus para sempre. Se nós vivemos da maneira que nós quisermos e negligenciarmos a bondade e a misericórdia de Deus, para o lugar que vamos, não haverá bondade nem misericórdia por toda a eternidade. Porque nós negligenciamos a bondade e a misericórdia de Deus quando estávamos aqui, no primeiro plano. Quando fomos para o segundo plano, não tem arrependimento. Não tem redenção no segundo plano. Não temos o homem que mata o corpo. Temos aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. Quem é esse? Jesus, o juiz do juízo final, que vai ver se seu nome está escrito no livro da vida ou não. Mas espera aí, Jesus não é advogado? Jesus é advogado quando nós estamos aqui. Mas depois que um homem morrer, juízo. O homem tá ordenado que o homem morra só uma vez. Depois disso segue-se ao juízo. Depois é juízo. E você pode ter certeza que se você morrer e se encontrar no inferno, e você, quando for ressuscitado, quando você estiver no inferno e for ressuscitado, e bater de frente com um trono branco, pode esquecer. É dali pro lago de fogo, um lugar pior que o inferno ainda. Mas se você morrer e se encontrar no céu de glória com Jesus, pode ter certeza. Você vai ter a eternidade com Deus. Você vai ter a bondade de Deus para sempre. A misericórdia de Deus para sempre. Porque o seu nome está escrito no livro da vida. Porque aquele que não foi achado o nome escrito no livro da vida, lançado no lago de fogo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque o arrebatamento está próximo. Arrependei-vos, porque a segunda vinda de Cristo está tão próxima, tão perto, tão perto, tão perto, que chega a ser um absurdo. Como assim chega a ser um absurdo? A volta de Jesus Cristo é tão perto e parece um absurdo porque estamos desapercebidos, estamos desligados, estamos vivendo como se Jesus realmente não tivesse existido, como se Jesus realmente tivesse sido um mito, como se a Bíblia fosse apenas uma história de ficção científica. E a Bíblia não é uma história de ficção científica. A Bíblia não é um conto de fadas. As histórias que estão na Bíblia é para você ver o poder, a grandeza e a misericórdia de Deus. O poder, a misericórdia e a grandeza de Deus. Entendam isso. Arrependei-vos.
Porque vai chegar uma hora em que você vai querer se arrepender e vai ser tarde demais. Se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo, porque vai chegar um tempo em que você vai querer se arrepender e será tarde demais. Buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai o nome dele enquanto estiver perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ainda se pode encontrar Deus, ainda se pode achar Deus mediante Jesus. Ainda dá tempo de se arrepender, porque chegará um tempo em que você vai querer se arrepender e mesmo arrependido não achará Deus. Chegará um tempo em que você se encontrará arrependido e não encontrará Deus. Porque o tempo acabou e ele acaba para todos. Para Deus não. Ele é o dono do tempo. Ele criou o tempo. Nós somos escravos do tempo. Ele não. E assim como ele é, nós também podemos ser. Ou na eternidade de glória com Jesus para sempre, ou na eternidade de perturbação no lago de fogo para sempre. A decisão é sua.